a ideia é a gente pensar que, nesse caso aqui, o chão que está recebendo a especificação, tá? É ele que está sendo especificado. Bom, aí a pergunta da letra A respeito de que se fala alguma coisa? A respeito do pôr do sol, né? Então, a lembrança que vocês têm aí de matéria é a seguinte: quando a gente está falando sobre alguma coisa na frase, né? Sobre quem a gente fala na frase, é o sujeito. Então, essa que é a definição de sujeito. Sujeito é aquele sobre que ou sobre quem a gente fala na frase. Nessa frase, a gente está falando sobre o pôr do sol. O que foi falado sobre ele? Que ele invadiu o chão do apartamento, né? Então, na letra B, ele está perguntando isso. O que foi falado sobre o pôr do sol? Então, o que foi falado é que ele invadiu o chão do apartamento. Então, isso daqui, invadir o chão do apartamento, a gente vai chamar de predicado. Então, o predicado é aquilo que é falado sobre o sujeito. Se eu tirar o sujeito da frase, aquilo que sobra é o predicado, tá bom? Então, essas são as duas primeiras, os dois primeiros termos que a gente aprendeu dentro de função sintática, sujeito e o predicado. Vocês podem ver na gramática, aparece também falando assim, os termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração são os termos principais. Então, a oração vai ser formada pelos dois. Vai ter frase que não vai ter sujeito, né? Ele pode estar oculto, pode ser uma oração sem sujeito, mas, basicamente, as orações são formadas por esses dois, tá bom? Na número 2, falou assim: o sujeito apresenta como núcleo, palavra significativa mais importante, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Já o predicado sempre apresenta verbo, que geralmente é o seu núcleo. Em o pôr do sol invade o chão do apartamento, qual que é o núcleo do sujeito? Aí, gente, olha só. Aqui, ó, vai ser pôr do sol. Nesse caso, a palavra pôr do sol, por que eu vou pegar tudo? Porque isso aqui é uma palavra só. É um substantivo composto. O O já não entra. O O é adjunta de nominal, né? Ele fica de cá. Porque a ideia é que pôr do sol é um substantivo composto, tá? Imagina, por exemplo, fosse assim, Belo Horizonte, né? Eu não ia pegar só o Belo, então é uma palavra só, tá? E o núcleo do predicado é invade, é o próprio verbo, tá? Então, a gente estudou, inclusive, os tipos de predicado, né? E lá nos tipos de predicado, então, retomando aí para a nossa diagnóstica, a gente viu 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal, o predicado verbo nominal. Então, o que a gente viu de importante? No predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação, né? Então, no verbal não tem verbo de ligação. No predicado nominal, a gente viu que o mais importante é o predicativo do sujeito. O núcleo é o predicativo do sujeito, é a parte mais importante. E o verbo nominal, a gente viu que é um predicado que tem verbo de ação mais predicativo do sujeito. Então, soma as duas coisas, né? Então, lembrando, se eu falo assim, ó, os atletas ganharam. Nessa frase aqui, o núcleo é ganharam, né? É uma frase aqui com predicado verbal. O mais importante no meu predicado é o verbo de ação, que é ganharam. Eu falo, os atletas estavam cansados, então acabaram de jogar lá e estavam exaustos, né? Aqui, ó, o núcleo é o cansados. Por quê? Cansados vai ser o predicativo do sujeito, né? Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Por que ele é nominal? Porque eu tenho o verbo de ligação, estavam, e aí o cansados é o estado como esses sujeitos estavam, né?
na hora que terminou o jogo, por exemplo. Então, cansados é uma qualidade de atletas. E quando eu tenho uma qualidade, uma característica separada do sujeito pelo verbo de ligação, a gente dá o nome para essa característica de predicativo do sujeito. Aí, o que acontece se eu juntar as duas? Olha só, os atletas, se eu colocar assim, ganharam o jogo cansados. Ó, então, nesse caso, olha como é que vai ficar a classificação da minha frase. Ganharam é o verbo de ação, né? Então, o verbo de ação. Quem que ganhou o jogo? Os atletas, aqui vai ser o sujeito. Ganharam o quê? O jogo. Isso vai ser o objeto direto. E cansados é o predicativo. É o estado que eles estavam na hora que eles ganharam o jogo, né? Então, observa que cansados continua separado de atletas pelo verbo. Só que agora não é um verbo de ligação, é um verbo de ação, né? Esse predicado aqui, a gente chama de predicado verbo nominal, porque esse juntou as duas coisas mais importantes. Juntou ganharam, que é o verbo de ação, mais o cansados, que é o predicativo do sujeito. Aí eu peguei o mais importante de cá com o mais importante de cá, e virou predicado verbo nominal, verbo de ação mais predicativo do sujeito, tá? Então, a gente vai ver, né, a gente viu, inclusive, que o predicativo, ele pode estar separado do verbo ele pode estar separado do verbo ele pode estar separado do sujeito pelo verbo, e ele pode estar separado por vírgula também. Se eu colocasse assim, ó, cansados, os atletas ganharam o jogo. Seria a mesma coisa, tá? Cansados aqui continuaria sendo predicativo, porque ele está separado pela vírgula, tá? Então, seria o mesmo efeito. Já se eu colocasse assim, ó, os atletas cansados ganharam. Se a frase fosse essa, cansados agora ficaria sendo adjunto de nominal. Os atletas cansados seria o sujeito. Então, olha como é que ficaria. Nessa frase aqui de baixo, os atletas cansados ganharam, se eu perguntar quem que ganhou o jogo? Os atletas cansados. É como se tivesse, assim, o time dos atletas cansados e o time dos atletas que estavam super em forma, que estavam jogando super bem, sem estar cansado. E aí eu vou especificar qual deles que ganhou o jogo? Os cansados, tá? Então, a diferença é, nesse caso aqui, o cansado está dentro do sujeito, ele faz parte do sujeito. Então, ele é um adjunto de nominal. O cansados aqui, ele está separado aqui por vírgula e aqui pelo verbo ganharam, né? Então, ele passa a ser um predicativo. Olha a diferença, como que o português é. Se eu colocar uma vírgula nessa frase aqui, aliás, duas, se eu falar assim, os atletas, vírgula, cansados, vírgula, aí, gente, já vai mudar de novo. O cansados aqui já vai passar a ser predicativo, porque ele está entre vírgulas. O adjunto de nominal, ele nunca fica entre vírgulas. Por isso que ele chama adjunto, ele sempre está junto. O predicativo a gente separa por vírgula ou por verbo, tá bom? Bom, então vamos agora para essa parte aqui do poema. A gente tem aqui no poema, vou comentar aqui. Gente, essa parte de predicado, alguém tem alguma dúvida? Vocês lembraram direitinho? Nesse poema aqui, ó, hortelã. Todas as noites, ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Às vezes, era o pai que trazia a noite num saquinho de balas de hortelã. Ela gostava da noite porque a noite trazia o suor do pai. Ela gostava da noite porque à noite ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. Então, olha só, a primeira questão fala assim: o poema trata da expectativa de uma menina quanto a um certo momento do dia. Que momento que é esse? A noite, né? Ela fica esperando a noite.
Por que que acontece isso, que é a letra B? Por que que esse momento para ela é especial? Porque é a chegada do pai, né? É o momento que o pai chega em casa, é a chegada do pai. E a gente pode, inclusive, completar para ficar melhor, né? É o momento que ele traz balas de hortelã e brinca com ela. Número 4. As palavras, de acordo com a sua posição numa oração, têm funções diferentes e podem indicar o agente da ação ou o paciente da ação, a circunstância em que ocorre a ação. E aí era para a gente identificar a função da palavra noite nos seguintes trechos. Olha só, agente da ação. Agente da ação é aquele que faz, né? O agir, aquele que age. O paciente é aquele que sofre, é aquele que recebe, né? Só a gente lembrar lá do paciente que está, né, o paciente no hospital, o paciente está recebendo os cuidados no hospital. Então, a gente vai analisar a palavra noite aqui, para poder ver se ela está recebendo ou realizando a ação. Então, na letra A noite trazia o suor do pai. Deixa eu mudar aqui, ó, que a gente faz uma legendinha. Eu vou colocar rosa para quando for paciente, tá? E o amarelo enquanto for agente. A noite trazia o suor do pai. O verbo aqui é trazer, né? Então, eu vou perguntar, quem que trazia o suor do pai? A noite. Então, a noite aqui, ela é agente da ação. Ela está fazendo a ação de trazer o suor do pai. Então, é agente. Aí, o suor do pai, só para vocês lembrarem, vai ser um objeto direto, né? Trazia o quê? O suor do pai. Era o pai que trazia a noite. Olha só, aqui, ó, quem que trazia a noite? O pai. O pai aqui que vai ser o sujeito, né? O pai aqui faz a ação de trazer. Ele trazia o quê? A noite. Então, a noite aqui, ela era trazida pelo pai. E é trazida mesmo, viu, gente? A noite era trazida pelo pai. Então, aqui ela está sofrendo a ação de ser trazida pelo pai. Letra C. À noite, ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. Nesse caso aqui, ó, é as circunstâncias, eu esqueci de marcar aqui. Circunstâncias, a gente estudou que são os adjuntos adverbiais, né? Então, aqui, ó, à noite, um adjunto adverbial de tempo. É quando que o pai dela com ela brincavam de dar nome às estrelas, tá? Então, a noite aqui é uma circunstância de tempo. Então, lembra quando a gente fala de adjunto adverbial, a gente pergunta, né? Qual que é a circunstância que esse adjunto adverbial está trazendo para o verbo? No caso aqui, é a circunstância de tempo. E na última, ela gostava da noite. A 4, A e B é o que, Lavínia? Ó, a A, olha pelo amarelinho aqui, ó. O A é agente. Aí, no caso aqui, ó, é o sujeito. Deixa eu pôr a função sintática direitinho. O sujeito e é o agente, tá? Porque ele está fazendo a ação. A noite trazia o suor do pai, ela fez a ação de trazer, tá? E aqui, no caso aqui, vai ser objeto direto. O pai trazia o quê? A noite. Aqui a noite sofreu a ação. Ela foi completando o verbo, tá bom? Então, aqui, deixa eu colocar assim, paciente. Depois, aí nascer adjunto adverbial e na última. Ela gostava da noite. A pergunta que eu faço aqui para o Gustavo, ela gostava de quê? Da noite. O da noite aqui, ó, vai ser objeto indireto, né? Porque tem a preposição da, e aí vai ser, vamos colocar aqui o rosinha, porque vai ser paciente também, só que aqui no caso, é objeto indireto. E
paciente. A noite aqui, a noite é gostada pela menina, né? Então, ela sofre a ação de alguém gostar dela. Não é ela que faz a ação de gostar, tá? Então, gente, essas coisas, para mim, né, são mais importantes do que saber dar nome. Então, por exemplo, se você olha para essa frase e você sabe me dizer que a noite é quem faz a ação, mesmo que você não saiba que a noite é o sujeito da frase, né? Você esqueceu que na gramática, esse pedacinho que está de amarelo aí na letra A se chama sujeito. Mas você sabe me dizer que quem fez a ação de trazer é a noite. Isso importa mais para mim do que você saber o nome. Então, você saber qual que é a função de cada termo dentro da frase. Esse termo faz ação, esse termo completa o verbo, esse termo mostra para a gente quando que a ação foi feita, esse termo mostra para a gente como que a ação foi feita, né? Então, essas explicações de vocês perceberem o que cada coisa faz dentro da frase é o que mais importante vocês têm que saber, mais do que ficar decorando o nome de cada coisa, tá? Bom, alguma dúvida da 4? Posso passar? Questão 5. Em qual estrofe ocorre uma retomada da palavra que dá título ao poema? É a segunda, né? Num saquinho de balas de hortelã, tá? Então, segunda estrofe. Deixa eu pôr aqui. Estrofe 2. Na estrofe em que é retomado o título do poema, há uma associação de ideias. Qual que é essa associação de ideias? Então, olha só, ele fala assim, às vezes era o pai que trazia à noite num saquinho de balas de hortelã. Então, a associação é que, quando a noite chegava, a menina associava que o pai estava chegando, né? Então, a menina associava a chegada da noite à chegada do pai. Se a noite chegava, o pai já estava chegando. O horário do pai chegar em casa, né? A ideia seria essa. Número 6. Entre os itens a seguir, indique aqueles que apresentam afirmações verdadeiras em relação ao poema. Bom, vamos ver. Os termos que desempenham a função de sujeito se alternam. Quem age, ora é a menina, esperava e gostava, ora é o pai que trazia, e ora é a noite trazendo, ora o pai e a menina brincavam, tá certinho. Então, essa alternativa da letra A está mostrando o que para a gente? Que o sujeito vai variando, né? Cada hora é alguém que está fazendo a ação. Uma hora é a menina que faz a ação de esperar, uma hora é o pai que faz a ação de trazer, uma hora é o pai e a menina juntos que fazem a ação de brincar, então vai variando. Letra B. No poema, o sujeito desempenha sempre função de paciente, isto é, de quem recebe a ação, tá errado. Porque, olha só, no caso... Peraí. No caso da... Vamos ver aqui, ó. Oi, Lavínia, tá difícil, hein? Pronto. Olha só, ele tá falando que o sujeito desempenha sempre a função de paciente, e não é. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, o pai trazia à noite. O sujeito aqui, ele é agente. O sujeito está fazendo a ação de trazer à noite, né? Então, essa daí é falsa por isso. O sujeito desempenhou a ação. E ele está falando que o sujeito não desempenha a ação em todas as outras. Letra C. Na última estrofe, a menina e o pai são sujeitos da ação de brincar, o que torna a menina feliz. Essa é verdadeira também. Os dois fazem a ação de brincar. E letra D. Dos termos que desempenham a função de sujeito, a noite é o mais importante, pois é ela que traz o pai esperado pela menina. Então, essa aqui também está ok, né? Faz sentido. Então, a resposta que vocês tinham que marcar aí, vocês tinham que marcar as verdadeiras, né? Então, a única que vocês não deveriam marcar é a letra B. Vocês tinham que marcar A, C e D. Bom, agora aqui um poema que tem mais
verbos de ligação, para a gente recordar um pouquinho do que é o predicativo do sujeito. Então, ele fala várias coisas sobre o que é ser um amigo. Amigo é um sorriso, amigo é o erro corrigido, amigo é uma grande tarefa, amigo é um trabalho sem fim. Então, a gente tem várias frases usando aí os verbos de ligação com o predicativo do sujeito. Então, olha só, tá falando assim, ó, as frases, mais ou menos, são formadas dessa maneira aqui, ó. Amigo é um sorriso de boca em boca. Amigo é a solidão derrotada. Então, o verbo que nós temos aqui é o verbo que vem do verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, né? Então, a pergunta que eu vou fazer é: quem é um sorriso de boca em boca? Amigo. Então, isso aqui vai ser o sujeito da nossa frase. Na de baixo, a mesma coisa. Quem que é a solidão derrotada? O amigo. O que está do lado de cá vai ser o predicativo do sujeito. É a qualidade que eu estou dando para o amigo. O amigo é um sorriso de boca em boca, é a solidão derrotada. Tem núcleo aqui? Tem. O núcleo, a palavra mais importante é sorriso. Aqui, a palavra mais importante é solidão. Então, na de cima, olha só, podia ser assim, ó. Amigo é um sorriso feliz, é um sorriso de boca aberta, é a solidão mal feita, né? Mas não é mal feita, é derrotada. Então, derrotado de boca em boca. E o a são adjuntos adnominais. Eles estão junto com o núcleo, por isso que eles são adjuntos, juntos com o núcleo. Aí a letra A. Qual que é o sujeito das orações constituídas por esses versos? O sujeito é a palavra amigo, tá? Que eu coloquei lá de cinza. Como se classificam sintaticamente nas orações as palavras sorriso e solidão? Núcleos do predicativo do sujeito. Lavínia, o núcleo do predicativo do sujeito pode ser um núcleo do predicado também? Pode. Na verdade, o núcleo, né, o predicativo, ele é um núcleo do predicado. O predicado, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O predicado, isso tudo aqui, ó. Eu vou sublinhar, tá? O predicado é o que eu estou sublinhando, inclusive o verbo entra lá dentro, né? Então, o núcleo do predicado é o predicativo todo, tá? O núcleo do predicado é o que está de rosa. E o núcleo do predicativo é essa palavrinha que está aqui dentro, tá bom? Então, no predicado nominal, isso aqui, tudo que está sublinhado é um predicado nominal. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Predicado nominal. O predicado nominal, vou pôr uma legenda, é o que está sublinhado, tá? O predicado nominal é o que está sublinhado. Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo inteiro. O núcleo do predicado nominal é o predicativo todinho, é tudo que está de rosa, tá? Então, ó, predicativo do sujeito, é o que está de rosa. Isso do predicativo do sujeito é a mesma coisa que o núcleo do predicado nominal, né? Nominal. E agora, o que está de negrito aqui é o núcleo do predicativo. É uma coisa dentro da outra, tá? O núcleo do predicativo é o que está de negrito, tá bom? Se colocasse só o predicativo do sujeito, estaria errado? Em qual pergunta? Como que seria a pergunta, Alice? Fala para mim no microfone para eu entender. Tá bom, tem na B. Como se classificam sintaticamente nas orações as palavras sorriso e solidão? Não, sabe por quê, Alice? Olha só, na letra B,
Ele está perguntando só a palavra sorriso e a palavra solidão. Elas são núcleos. Então, deixa eu mostrar para vocês a diferença. Bom, se eu falar assim, deixa eu pensar aqui uma frase. O aluno deixa eu pensar aqui, novato do Rio de Janeiro, tá? Tô inventando. Bom, olha só, nessa frase aqui o verbo de ligação é o é, tá? Novato do Rio de Janeiro é o predicativo. É o que eu estou falando sobre esse aluno. O núcleo é novato. O núcleo do predicativo. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é o predicativo? Estou perguntando qual que é o predicativo. Novato do Rio de Janeiro. Se eu perguntar para vocês, núcleo do predicativo. Predicativo. Qual que é o núcleo do predicativo? Novato. Qual que é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é a mesma coisa que predicativo. Isso aqui vai ser a mesma coisa, ó. Então, olha só, o aluno é novato. O que eu vou sublinhar, o que eu estou sublinhando é o predicado, tá? O que está de rosinha é o predicativo. E o que está de negrito é o núcleo. Ok? Então, beleza. Agora, letra C. Identifique no poema outras palavras que desempenham a mesma função sintática que sorriso e solidão. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Amigo é o erro corrigido. Vamos analisar essa, então, que ela tá igualzinha. Ó, vamos pegar essa frase. Amigo é o erro corrigido, tá? O verbo é o é, que vem do verbo ser. Qual é a qualidade que eu estou dando? Sobre quem que eu estou falando nessa frase? Quem que é o erro corrigido? Amigo. Então, amigo é o sujeito. Qual é a qualidade que eu dei para o amigo? Ele é o erro corrigido. Isso tudo aqui, ó, o erro corrigido, isso é o predicativo do sujeito. É tudo que eu estou falando sobre o amigo, tá? Qual que é o núcleo desse predicativo? Erro. Ele podia ser um erro mal feito, um erro acertado, um erro, sei lá, um erro difícil, né, de classificar um erro. Mas, enfim, então, se eu fizesse a análise dessa frase, olha só, essa frase é uma frase com verbo de ligação, uma frase com predicado nominal, porque é verbo de ligação, ela tem o predicativo do sujeito ou o núcleo do predicado, que vai ser o erro corrigido. Então, observa que o predicativo do sujeito, ele é a mesma coisa que o núcleo do predicado, tá? Tá de rosinha. E o núcleo do predicativo vai ser a palavra erro, de negrito. Bom, então essa seria a análise aí. Não precisa de fazer a análise toda, não, porque ele pediu só para a gente pegar uma outra frase que tivesse a mesma montagem dessas frases aqui, a mesma estrutura dessas frases aqui, tá? Então, é o verbo de ligação, é um predicado nominal, né? Já que a gente tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o que eu falo sobre o sujeito, então, no caso aqui é o erro corrigido. O núcleo desse predicativo é a palavra mais importante, é erro, né? E se eu perguntasse para vocês em relação ao predicado, que é isso tudo aqui, qual é o núcleo? É o predicativo, o erro corrigido, tá bom? Número 8. Há na segunda estrofe 3 situações em que ocorre elipse do verbo.
Qual que é o verbo elíptico nessas situações? O que é a elipse do verbo? É quando o verbo está escondido. Então, olha só, nessa frase aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui para ser diferente. Bom, olha o que acontece. Amigo é uma grande tarefa. Aqui, ó, é como se a gente estivesse falando assim também. Amigo é um trabalho sem fim. Só que ele não está escrito na frase. A gente fala que ele está escondido. Esse é aqui, ó, é o verbo que está em elipse, ou seja, ele está escondido, tá? Então, é como se eu falasse, amigo é uma grande tarefa, amigo é um trabalho sem fim. Só que para não ficar repetitivo, eu escondo isso aqui, né? Isso aqui não aparece na frase, a frase é só assim, ó. Mas significa que esse verbo está escondido aqui dentro. Então, a resposta da letra A é o verbo é. Ou quem quiser colocar também o verbo ser, tá? Colocar ele no infinitivo, não tem problema não, pode responder assim também. Quais são os predicativos ligados por esse verbo ao sujeito amigo? Aqui, ó, o predicativo é um trabalho sem fim. Isso aqui é o predicativo. Se eu quisesse o núcleo desse predicativo, seria a palavra trabalho, né? Podia ser um trabalho digno, um trabalho infinito, um trabalho desafiador, mas eu estou especificando que é sem fim. Então, sem fim está dando qualidade para a palavra trabalho. Quem pegou uma outra frase vai fazer de outro, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar um espaço útil, um tempo fértil. Ó, se a gente pegasse essa aqui, ó, seria assim, ó. Amigo é um espaço útil, amigo é um tempo fértil. E aí a gente teria aqui, ó, um espaço útil seria o predicativo, um tempo fértil seria o predicativo. O núcleo desse predicativo seria espaço e o núcleo aqui seria tempo, tá? Ok, gente? Bom, a 9, já está até marcado aqui. Como conclusão do estudo, qual ou quais dos itens correspondem a afirmações verdadeiras? Todas, com exceção da letra D. A única que está errada é a letra D, tá? Então, a A está certa. O grande número de verbos de ligação e de predicativos decorre do empenho em definir o eu lírico como termo amigo. Então, olha só, vamos agora aplicar isso que a gente está estudando para questão escrita, né? Quando que eu vou usar? Isso já foi questão de prova de vocês, da primeira prova que a gente fez esse ano. Quando que eu vou usar verbo de ligação num texto? Quando que aparece muito verbo de ligação? Quando eu estou fazendo descrição, né? Então, se eu estou descrevendo um ambiente, por exemplo, a sala onde o crime aconteceu era escura, a sala estava fechada, a sala estava abafada, o chão era sujo. Então, todas as vezes que eu estou usando para descrever alguma coisa, eu vou usar muito verbo de ligação, porque o verbo de ligação, ele traz qualidade, ele traz característica, né? Então, é a minha observação sobre aquele ambiente ou sobre um personagem. Quando eu estou descrevendo um personagem, eu vou usar muito verbo de ligação também, né? Eu estou falando sobre ele, então eu vou dar características dele usando o verbo de ligação, tá? Isso, para mim, é importante também, que vocês comecem a perceber quando que se usa cada tipo de frase. Numa situação, por exemplo, que eu estou contando o que os personagens fizeram, então, sei lá, Sherlock chegou na cena do crime, Sherlock investigou, Sherlock levantou o tapete, Sherlock observou o corpo do morto. Então, quando eu estou descrevendo o que o personagem está fazendo, são verbos de ação. Quando eu estou mostrando as qualidades, as características de alguém ou de algum lugar, por exemplo, eu vou usar verbos de ligação, porque aí eles vão mostrar características, tá? E agora vamos aqui para o último. Se quiseres conquistar, deixa o modo imperativo
e conjuga o verbo amar com jeitinho indicativo. Amar, verbo transitivo, que nos altera a razão. Faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. Então, olha só, gente, quando você fala em modo indicativo e modo imperativo, vocês estudaram isso no 6º e no 7º ano. O modo imperativo é aquele que dá ordem, é aquele que dá conselho, né? E o modo indicativo a gente usa quando tem uma frase que tem certeza. Então, se eu falo assim, estude hoje à tarde, isso é imperativo. E se eu falo assim, vou estudar hoje à tarde, isso é indicativo, porque eu estou usando certeza, eu estou afirmando alguma coisa. Então, na letra A da 10, fala assim, ele está falando assim, que o verbo conquistar pode ser empregado como transitivo direto e como intransitivo. Nesse contexto ali, como que ele está? Se quiseres conquistar, aqui não está completando, ele está como intransitivo, né? Intransitivo. Ele não está falando conquistar o quê, né? Então, ele está aparecendo ali como intransitivo. Se fosse assim, conquistar o seu amor. Se fosse assim, aí eu teria o objeto, o seu amor seria objeto. Aí, como eu teria o objeto, ele já seria classificado como transitivo direto. Então, ele precisaria ter o objeto. Como ele não tem, o conquistar aqui não tem objeto, ele vai ser classificado como intransitivo. Considerando o sentido desse verbo no contexto, explique a razão dessa predicação verbal. A ideia aqui é a gente falar assim, que o conquistar seria algo mais livre, né? Tem que perder essa coisa da ordem do imperativo. É para ser uma relação leve, para ser algo leve, uma conquista leve, sem necessidade, uma conquista dele, não, uma conquista leve, sem necessidade de se prender a algo específico, tá? Número 11. Na segunda trova, brincando com as funções sintáticas dos termos, a poetisa faz uma reflexão sobre o amor. Na oração, Paulo ama Júlia, qual que é o sujeito e qual que é o objeto? A oração é essa daqui, deixa eu aumentar ela. Paulo ama Júlia. Ama vai ser o verbo. Paulo faz a ação de amar, então ele é o sujeito. Quem que ama? O Paulo, é ele que ama. E ele ama o quê? Ele ama a Júlia. Então, a Júlia vai ser o objeto. Então, qual que é o sujeito? O sujeito é Paulo. E o objeto do amor, né? O objeto é Júlia. Interprete. Por que, de acordo com o ponto de vista da poetisa, o sujeito do amor se torna, deixa eu pôr aqui, Maria, o sujeito do amor se torna cativo da pessoa amada. Então, olha só, porque a pessoa amada passa a ser importante, né? A pessoa amada se torna importante para quem ama. A partir do momento que você ama aquela pessoa, ela se torna importante para você. E por que a pessoa amada, o objeto do amor, se torna o rei da oração? Aí ela faz uma brincadeira, né, com a função sintática. Por que ele vira a parte mais importante da oração? Por que ele se torna o rei? Porque é o ser amado. Ele se torna, né, todas as atenções vão para ele se torna amado. Observe essa construção. Amar faz do sujeito um cativo. A palavra amar normalmente é verbo. No contexto, entretanto, desempenha uma função sintática incomum para os verbos. Qual que é essa função? Aqui ela veio como sujeito. Amar faz do sujeito um cativo. Quem faz? O verbo é fazer. Quem faz do sujeito um cativo? Amar. Então, amar aqui veio na forma de sujeito. Qual é a predicação de faz nessa oração? Quais são os complementos desse verbo? Faz do sujeito,
faz de quem e ele faz o quê? Então, ó, ele faz do sujeito um cativo. Aí, então, a gente vai ter verbo transitivo direto e indireto. Deixa eu pôr as letras maiores aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele faz o quê? Ele faz um cativo de quê? Do sujeito, tá? Então, verbo transitivo direto e indireto. Poesia, né, gente? Então, a gente tem que ir interpretando o que está sendo dito. A prova diagnóstica, ela vai ser parecida com isso daqui, tá? Eu vou dar para vocês. Deixa eu voltar aqui para eu conversar com vocês. A prova diagnóstica, tudo que a gente aprendeu de gramática vai ser associada ao texto, tá? Então, eu vou dar algumas frases, alguns textos, alguns poeminhas igual esses aqui, e pedir para vocês analisarem os contextos para mim, tá? Então, perguntar por que naquela frase um verbo tem transitividade, por que não tem. Então, eu vou repetir aqui, na terça-feira, no plantão, quem ainda tiver com alguma dúvida, né? Eu acho que seria interessante vocês fazerem os exercícios da gramática, né? Pega esse daqui, ó, a 360, é a parte 3, que tem a matéria que a gente está estudando. Faz alguns exercícios, e aí, se tiver dúvida, traz para o plantão para a gente poder resolver. Ana Clara, eles são sem ser para a semana que vem para outra, tá? Eles são da semana. Deixa eu abrir aqui, ó, para a gente ver. A semana que vem é do 13 a 17. Nessa semana de 13 a 17, a gente vai fazer uma prévia, tá? Nessa ainda não precisa ter terminado de ler, não. Aí, na outra semana, que é a semana do dia 20, e na semana do dia 27. Aí, essas a gente vai estar trabalhando com os livros, tá bom? Então, é isso, gente. Deixa eu repetir aqui para a Duda. Quem não tiver mais dúvidas, está liberado, pode sair. Quem ainda tiver alguma dúvida, quiser me perguntar agora, pode ficar aqui que eu respondo sem problemas, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom final de semana e até terça-feira. Deixa eu ver. Tchau, um beijo, gente. Obrigada a vocês. A 2B e a 12. Posso? Deixa eu compartilhar aqui. Dois B. Deixa eu sumir aqui, peraí. 2B. Essa daqui, Duda. 2B invade. E a 12. Vamos lá. Ó, na 12, o sujeito é o amar, porque nesse caso aqui, ó, o amor, o verbo amar, na verdade, ele está sendo usado como sujeito. Quando ele fala assim, ó, amar, eu escrevi assim, por exemplo, amar faz você chorar, por exemplo. Tá? Então, olha só, o verbo aqui fazer, se eu perguntar quem faz você chorar? Amar. Então, apesar de amar ser um verbo, nesse caso aqui, ele está funcionando como sujeito, porque é ele que faz a ação de fazer você chorar, entendeu? Por isso que ele é considerado sujeito, tá? É porque o amar que faz do sujeito um cativo. E aí, quando fala isso, faz do sujeito um cativo, é no seguinte sentido, assim, ele faz a pessoa ficar boba, ele faz a pessoa ficar apaixonada, entendeu? Faz a pessoa ficar vulnerável, é nesse sentido. Por isso que ele virou sujeito, que ele faz alguma coisa com alguém. Ele exerce a função de fazer alguma coisa com alguém. E qual que é essa coisa? Um cativo. E com quem que ele faz isso? Faz do sujeito. Ele faz o sujeito. Deu para entender? Então tá bom.
Gente, se tiver mais alguma dúvida, estamos aí. Tudo ok? Então, beleza, gente, eu vou encerrar aqui. E aí, qualquer dúvida na terça no plantão a gente resolve, tá bom? Então, beijão para vocês, bom final de semana, tá?